Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, né? A gente parou naquele problema, né, da impressão dos cartuchos e foram apresentadas três possíveis soluções, tá? E aí a gente vai ver daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho do que é a matriz Gucci e como a matriz Gucci foi utilizada para se escolher, né, qual seria a solução mais viável. Então, o que seria a matriz Gucci? Na matriz Gucci, a gente, né, como a gente sabe, as empresas elas vão ter diversos problemas simultâneos. E muitas vezes a gente tem dificuldade em identificar o que é prioridade, o que a gente deve resolver primeiro, quais são os impactos que aquilo vai ter para a empresa. Então, essa matriz permite a gente fazer uma análise quantitativa para a tomada de decisões. Né? Então, na vida, a gente, né, às vezes está sempre mergulhado com muitos problemas, e algumas prioridades, e às vezes a gente não toma decisões tão sábias, né? Porque às vezes a gente fica realmente cego no meio de tantos problemas. Então, a matriz Gucci é uma maneira de você sistematizar e quantificar, né? Tentar fazer uma análise quantitativa e dizer, não, eu preciso começar resolvendo esse problema. E isso é tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, quanto dentro de uma empresa, né? Então, às vezes eu fico brincando com a matriz Gucci, ela, né, se a gente fizesse um bom uso dela, a gente teria uma vida muito mais otimizada. Então, esse G, ele quer dizer o quê? Gravidade. Eu vou classificar a gravidade daquele problema. Então, é o nível de perda financeira, moral, social. Então, qual é a gravidade desse problema? Né? Quanto eu vou perder financeiramente se eu não resolver? Quanto a imagem da minha empresa vai ser prejudicada? E aí você coloca uma escala de 1 a 5, né? Onde a gente tem as 5, a escala maior de mais grave e 1 de menos grave. O U é a urgência, que está relacionada ao que é o tempo, porque também tem problemas que são graves, mas tem problemas que também tem a questão da urgência, ou seja, o nível de necessidade de fazer algo em um determinado período de tempo, certo? E aí, dentre diversos problemas, né, esse pode esperar, apesar de ser grave, se eu não resolver em 24 horas, eu vou ter um grande prejuízo, ou eu posso resolver daqui a um determinado prazo. Então, a gente vê a questão da urgência, que ela também pode ser quantificada. E a tendência, ou seja, se eu não resolver esse problema, qual vai ser o desfecho? Qual vai ser o nível, né? E aí você vai avaliar como as coisas irão se desenvolver, a consequência, caso você não resolva. E aí, às vezes, né, eu brinco, né, com a matriz Gucci, quando os alunos estão no fim de semestre estudando para as provas, né, eu faço essa comparação. Então, você tem uma situação, você tem diversas avaliações, tá? Então, eu vou brincar aqui com vocês. Então, eu tenho provas, né? Eu tenho provas de controle de qualidade, tem a prova da professora Angélica. Eu tenho prova de hematologia. E vamos supor que eu tenho a prova de bromatologia. Todas, né? Vamos supor, numa mesma semana. E aí, claro, não estou mandando vocês fazer isso na vida real, mas, por exemplo, se você for empregar a matriz Gucci, né? E isso pode variar de um estudante para o outro. Vai ter estudante que vai ter mais dificuldade com controle, com mais dificuldade com bromato, com mais dificuldade com hematologia, tá? Então, você analisando a sua perspectiva, né? O nível de gravidade, né? A gravidade, né? Aí você vai observar, eu tô, por exemplo, em controle de qualidade, eu tô com as notas muito boas, muito baixas. Então, se eu não estudar ou se eu estudar menos para a prova de controle, o que vai acontecer? Qual é o nível de gravidade? Vamos supor que eu estou com as notas relativamente boas. Se eu não estudar e tirar nota ruim, o nível de gravidade vai ser 2. Agora, em hematologia, que eu brinco aqui com os alunos, que eles ficam muito preocupados. Se eu não estudar para a prova, a gravidade é que eu estou com a nota muito baixa, né? E eu preciso estudar, então eu vou dar nota máxima aqui para hemato. Em bromatologia, é intermediário, eu estou com a nota mediana, então vamos colocar aqui uma escala de 3. E aí a urgência é tempo, né? E aí eu vou colocar que prova é primeiro, por exemplo, né? A questão de prazos. Mas a prova de controle é amanhã.
Então, se ela é amanhã, a de hemato depois de amanhã e a de abromato na outra semana, eu vou elencar, né, nessa questão da urgência, né? Apesar de o controle estar bem, de nota, mas a prova já é amanhã, então a urgência dela é a máxima. A de hemato é daqui 2 dias, daqui 2, 3 dias, então eu vou colocar 3. E a de bromato é daqui 5 dias, então eu posso colocar 2. Ok, né? Então a gente tem aqui. Aí para a tendência, então o que eu vou observar? Se eu for reprovado em controle de qualidade, qual é a tendência? Aí o que eu vou observar? Os pré-requisitos. Então, se eu for reprovado em controle de qualidade, eu não vou poder fazer a disciplina de estágio em indústria. Então, a tendência, ela não é muito legal, tá? Então, eu vou daí atribuir uma nota 5. Em hematologia, também. No próximo semestre eu tenho estágio em análises clínicas. E aí, se eu não passar em hematologia, eu não vou fazer o estágio, eu vou atrasar meu curso. Então, a gente vai colocar 5. E bromatologia, não tenho mais, né, nenhum pré-requisito estágio, né, em alimentos, é daqui 2 semestres. Então, eu posso colocar aqui que é menos urgente. Que a tendência, né, não é tão prejudicial. Eu não vou atrasar meu curso, porque semestre que vem pode aparecer bromatologia, e isso não vai impactar no prazo que eu vou concluir meu curso. E aí, o que a gente faz? A gente multiplica e vai ter um somatório. Então, o controle vai ser 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, aqui em controle, eu cheguei em 50. Beleza. Hematologia, tá? Eu tenho 5 vezes 3, 15. Tá? 5 vezes 3, deixa eu fazer uma continha rápida aqui, pra gente fazer o cálculo certo. Então, 5 vezes 3 vezes 5, ou seja, 75. Então, aqui em hematologia, eu vou ter 75 pontos. E bromatologia, 3 vezes 2 vezes 2, eu vou ter 12. 12 pontos. Então, a gente começa, a prioridade vai ser o quê? Onde a pontuação é maior. Então, onde é que a gente teve uma maior pontuação? A gente teve a maior pontuação aqui, ó, em hematologia. Então, você vai priorizar estudar hemato. Depois, olha, jogando minha disciplina para segundo plano, tá vendo como eu sou boazinha? Em segundo plano, controle e com minha prioridade 3, não que eu não vai estudar, mas a minha prioridade vai ser essa aqui. Então, é basicamente assim que a gente, né, constrói uma matriz Gucci. E eu posso fazer isso para diversas coisas, na nossa vida pessoal, dentro da empresa. Então, você vai fazer toda essa análise, tá? Então, eu quis fazer um exemplo assim mais lúdico para vocês. Então, vamos observar agora como aquela empresa utilizou os critérios da matriz Gucci. Eles fizeram uma adaptação para escolher qual das três estratégias, das 3 soluções seria mais viáveis. Então, eles colocaram aqui numa escala, né, da gravidade, urgência e tendência. Numa escala de 1 a 5. E aí eles colocaram o seguinte, que na gravidade, alterações muito simples poderiam resolver, alterações simples, alterações de média complexidade, alterações complexas e alterações muito complexas. Em urgências, classificaram como, que é a questão do tempo. Aqui, 5, a prioridade seria o quê? Implementação muito rápida, implementação prazo normal, demorada ou muito demorada. E a tendência que eles colocaram, né, com escala máxima 5, eliminação do problema, que é o que todo mundo quer, ou uma ótima redução do problema, ou uma boa redução do problema, uma redução ou pouca redução do problema. Então, eles criaram essa escala e foram analisar cada uma das soluções. E aí eles chegaram, né, colocando essa priorização, usando esses conceitos, e aí eles colocaram o conceito 1, né, separação mecânica através do dispositivo de separação, com o uso de um defletor mecânico com mola para retenção e separação
sincronizada. E aí eles fazendo a matriz Gucci, tá vendo? Eles colocaram aqui, e também colocaram mais outras variáveis, né? Eles fizeram algo mais complexo. Em relação à demanda técnica, tá? De estrutura, de mudança do layout, da produção, recursos humanos, né? Que se eu vou precisar contratar mais pessoal, vou ter dificuldade, vou poder treinar esse pessoal, e financeiro, investimento, se for o caso de aquisição. Então eles fizeram tudo isso, né, ainda levando em consideração os riscos técnicos, humanos e financeiro. E aí eles chegaram que no problema 1, eles colocaram gravidade 3, urgência 2 e tendência 3 para recurso técnico, então aqui pontuou 18, tá? Multiplicando. Em relação a recursos humanos, deram 3, 4 e 3, chegou aqui em 36, e financeiros 27. E aí aqui, somando, eles chegaram a uma pontuação, né, de 81 pontos. Para a solução 2, né, que foi a instalação de uma nova esteira intermediária com velocidade maior que a esteira 2, aí eles fizeram a questão técnica, né, que chegou aqui multiplicando, deu 60 pontos, em recursos humanos 125 e a questão financeira 10, tá? Então aqui somou 195. E a terceira opção que eles colocaram, né, a instalação da loteadora impressora na esteira lacradora 4, aí eles colocaram, né, tudo 5, tá vendo? Gravidade, urgência e tendência, aqui, só que já deu 125, né? A questão técnica de recursos humanos deu 48 e financeiro 125. Então, aqui somou, né, 298 pontos. Então, essa empresa, ao fazer toda essa análise conjunta, eles decidiram, chegaram à conclusão que a melhor estratégia de resolução desse problema seria essa solução 3. Tá? Então aqui a gente mostrando, né, um exemplo bem interessante. E aí, ciclo PDCA, né? Então as ferramentas a gente está usando ali tudo junto e misturado. Então, eles foram ver na etapa 4, né, do ciclo, né, o plano de ação. Então, a solução avaliada como prioritária consiste o quê? Na instalação da loteadora na impressora na esteira 4, lacradora 4. Tá? E aí, na etapa de conclusão, né, vão atuar conforme o plano de ação. Então, para implementar implantação da mudança do layout produtivo, foi realizado treinamento com os colaboradores, divulgando-se as novas tarefas, com acompanhamento do registro dos novos dados do controle de qualidade, né, depois de serem readequados. E aí tem que ir para a etapa do check, né? E aí, deu certo? Então, a confirmação da efetividade da ação, para ver se essa ação realmente resolveu aquele problema. Então, após um mês de trabalho, eles observaram, né, uma significativa melhoria dos resultados, que foi monitorado o quê? Voltou lá no gráfico de Pareto. Então, vamos ver agora no gráfico de Pareto se realmente a gente conseguiu reduzir esse problema. Então, definiu os testes que seriam, né? Eles definiram que ficariam observando por mais 2 meses, né? No caso, 3 meses, e verificar se essa solução vai ser definitiva ou não. E aí, uma vez que perceberam que resolveu esse problema, padronizar. Bom, a partir de agora, o nosso fluxo de produção vai ter essa modificação. Tá, instalando, né, com a instalação dessa loteadora na impressora, né, da lacradora 4, da esteira 4. E aí eles viram, né, a eliminação definitiva das causas. E esse novo procedimento, ele foi reescrito, documentado conforme, né, o ISO 9000 com um processo padrão, né, suscetível a ser auditável, né, pelo certificado de norma, e comunicou a todos os envolvidos que foi realizadas essas alterações. E a etapa de conclusão, a revisão das atividades do planejamento. E aí eles identificaram um outro problema, né? Então o ciclo EDCL nunca para. Então identificou como efeito secundário, né, aí pelo gráfico de Pareto, que aumentou agora o índice, né? O próximo problema seria o quê? De cartuchos rasgados. Então, se a gente for ver lá no início do diagrama de Pareto, mais de 58% era da questão da impressão. E aí, só com essa resolução, conseguiram resolver, né, esse problema e foi para o próximo. Qual é o próximo? Né, o cartucho rasgado, que era só 2,5%. Tá? E aí ele saiu de 2,5% para 20%, porque a gente eliminou o outro problema. Então, o próximo agora, né, seria o quê? Seria identificar estratégias para melhorar esse problema do cartucho rasgado. Então, você vai, né, priorizando, eliminando os problemas pouco a pouco. Então, é bem interessante quando você usa essas ferramentas em conjuntos. Bem, aí a gente vai encerrar, por enquanto, essa aula e a gente vai dar continuidade a alguns exemplos práticos com outras ferramentas da qualidade.